Quem foi Ivan o Terrível? Ivan IV, atualmente apelidado de Ivan o Terrível, foi o grão-duque de Moscou de 1533 a 1547 e, posteriormente, czar e grão-duque de toda a Rússia, de 1547 a 1584. Ele foi um dos primeiros responsáveis pela unificação do país. A centralização do poder estatal na época tinha uma importância vital, pois um país dividido era uma nação fraca, que cedo ou tarde seria invadida e anexada por outra nação. Esse foi o caso da Polônia e da Lituânia, que mantiveram os poderes de seus senhores feudais, assim dividindo suas forças. Como resultado, sucumbiram ao domínio dos inimigos. Portanto, devido aos esforços vitais Ivan IV em unificar o país, devemos considerá-lo como o verdadeiro fundador do Império Russo, e não Pedro I, que, tendo se proclamado imperador, simplesmente registrou o resultado final. Foi Ivan IV quem garantiu a todos os segmentos da representação popular, por meio do mais alto órgão legislativo e deliberativo do Estado, o Zemский Sabor, e foi ele quem popularizou a educação primária na Rússia. O sistema de administração de Ivan IV durará mais de um século e meio. Esta ordem de gestão permanecerá até o final do reinado de Pedro I, o Grande, quando será substituído por um sistema mais autoritário. Como resultado da abertura do túmulo de Ivan, realizada em 1963, podemos verificar que ele era ruivo, tinha ombros largos e media 1,80 m de altura. Não era um pirralho magricela, como os artistas gostam de retratá-lo. As circunstâncias de sua morte até hoje não foram totalmente esclarecidas. No entanto, nos seus ossos foram encontrados uma grande quantidade de arsênico e mercúrio, o que permitiu supor que o czar recebia essas substâncias, que serviram de base para muitos medicamentos na época, em quantidades exageradas. Em outras palavras, foi aos poucos envenenado. Embora Ivan IV tenha sido um bom governante, muitas vezes ele é taxado como um governante cruel, o que nos leva à questão: como Ivan o Terrível era descrito em sua época? Habitualmente o chamamos de Ivan IV, embora ninguém o chamasse oficialmente assim durante a sua vida. A primeira menção oficial o descreve como Vasily Tatishev, mas nos contos folclóricos russos do século XVI tem outros apelidos. Em particular, 2 contos são os mais famosos:
e em um deles o czar é chamado de piedoso, por livrar a Rússia de feiticeiros e bruxas malvadas. E no outro é chamado de cantor, devido ao hábito de cantar na igreja. Mas como o czar cantor tornou-se Ivan o Terrível? Se você confrontar a repressão sobre Ivan IV, conhecido pejorativamente como Ivan o Terrível, com o que estava acontecendo no Ocidente, veremos o quanto esse título é injusto. Em seu governo, o número de execuções não excedeu 5.000. Agora compare com a França. Em apenas uma noite, a noite de São Bartolomeu, matou-se mais de 30.000 dos seus concidadãos. E isso não é surpresa. Quantas pessoas morreram na Espanha, na Holanda, no total? Podemos contar até mesmo centenas de milhares. No gráfico na tela, podemos ter um comparativo com a Inglaterra. Henrique VIII enforcou 72.000 pessoas, entre elas infelizes vagabundos que perderam suas terras e os meios de subsistência como agricultores. Isso é mais de 10 vezes o número máximo de mortos de Ivan IV, cerca de 5.000 pessoas, incluindo assassinos e ladrões. Ou Elizabeth da Inglaterra, que executou 89.000 de seus súditos. Mas se na Inglaterra foram mortas muito mais pessoas que por Ivan, por que então assumir que Ivan é excepcionalmente sanguinário? O mito de Ivan o Terrível foi finalmente formado e consolidado no final do século XVI, início do século XVII. Tudo começou após a morte de Ivan IV em março de 1584, quando a atitude favorável em relação aos diplomatas e comerciantes britânicos mudou. Descobriu-se que os britânicos monopolizaram completamente o comércio de Arcangel e Romogorje, ditando seus preços. O czar Fyodor Ivanovich ordenou que a missão comercial britânica fosse fechada. Em resposta, a rainha Elizabeth enviou o diplomata Fletcher a Moscou. Que o Fletcher chegou a Moscou no outubro de 1588. Ele foi enviado para concluir a investigação de todos os abusos cometidos pelos britânicos. O embaixador britânico recebeu uma carta do imperador Fyodor Ivanovich, que mantinha o contrato com um dos mercadores ingleses. Mas sem os antigos delitos, o volume de negócios da Companhia de Moscou diminuiu 8 vezes. Fletcher teve que se justificar e, para tanto, escreveu um ensaio bastante detalhado sobre o Estado russo. Em 1591, seu trabalho foi publicado na Inglaterra. No entanto, os membros da Companhia de Moscou inglesa ficaram indignados com o livro. Os mercadores apresentaram queixa à rainha e o livro de Fletcher foi proibido pelos próprios ingleses por calúnia. Mas, por incrível que pareça, alguns historiadores consideraram seu conteúdo uma importante fonte histórica e o usaram ativamente na pesquisa científica. Com base nas informações falsas de Fletcher, foram tiradas conclusões sobre a renda do tesouro do czar, sobre o seu modo de vida, etc. Fletcher
foi quem inventou a bem conhecida história de que Ivan matou seu filho em um acesso de raiva. No entanto, a morte do príncipe não coincide com as datas fornecidas por Fleischer. E estudos realizados nos ossos de Ivan IV indicam que, por seu estado de saúde, ele não teria força para aplicar um golpe fatal. Fleischer também afirma que a enfermeira do príncipe, Irina Tukikova, foi envenenada, mas na verdade ela estava viva no momento da morte de Ivan e só faleceu em maio de 1591. No capítulo sobre justiça e procedimentos legais, o diplomata afirmou que não havia leis escritas. No entanto, esta afirmação contradiz até mesmo as informações de Eberstein, que citaram artigos do Código de Leis de 1497. Além disto, em 1550, no governo de Ivan IV, foi estabelecido um novo Código de Direito. Fletcher distorceu deliberadamente os fatos conhecidos. Mas o verdadeiro interesse de Fletcher logo veio à tona. A conclusão do inglês foi a de que seria necessária uma invasão estrangeira para livrar o povo da tirania dos soberanos, e propunha um plano para a captura da Rússia através dos territórios do norte. Mas Fletcher não foi o único estrangeiro a distorcer a história de Ivan IV. Movido por ambições expansionistas e intolerância religiosa, o rei da Polônia, Sigismund III, criou um exército de escritores para falsificar a história da Rússia. Dentre eles podemos destacar Martin Staniszewski, Stanislav Nemoveski, Samuel Markiewicz e George Perlin, de Augsburg. Os poloneses se esforçaram para provar que um certo Dmitri era o herdeiro legítimo do trono, o verdadeiro filho de Ivan IV. A aventura com impostores pode ser de grande ajuda para eles na luta contra os russos, causando uma divisão na sociedade russa. Também foram os escritores poloneses que criaram as lendas das bizarras torturas e a história de que Ivan IV usava mulheres nuas para treinar seu exército de arqueiros. Sigismund III, em cartas aos governantes europeus, começa a reivindicar seus direitos ao trono de Moscou. Ele revelou seus verdadeiros planos aos jesuítas, ao Papa, ao rei espanhol e ao imperador austríaco. Em uma carta ao rei espanhol Filipe, Sigismund escreveu que havia empreendido uma guerra justa, cujo objetivo principal era espalhar a verdadeira fé católica entre os povos selvagens bárbaros, inimigos de todo o mundo cristão e hereges. Sigismundo não poupou esforços para apresentar o povo russo como selvagens atrasados. Como pudemos perceber, todas as injúrias sobre Ivan IV possuíam interesses financeiros ou eram frutos de disputas religiosas entre católicos e ortodoxos. Os escritos de estrangeiros sobre a Rússia no final do século XVI e início do século XVII não eram um testemunho confiável. Os autores não eram testemunhas oculares e não foram confirmados por nenhuma prova documental. A atitude em relação a essas fontes devem ser analisadas,
pois as fake news são muito mais antigas do que imaginamos. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Sérgio Manuel. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.